A lição de hoje é uma lição extremamente importante e complexa também, porque a lição de hoje trata daquilo que se diz respeito ao que eu vou chamar de a dor alheia. Quando os pais sepultam seus filhos. Por que eu chamo de a dor alheia? Porque sempre que você vai lidar com o sofrimento humano, não cabe paralelismo. Por que não cabe paralelismo? Porque cada um reage de uma forma a situações que são parecidas. A mesma dor dói diferente em cada pessoa. Porque cada um tem a sua estrutura emocional, psicológica, física. Cada um tem a sua história de vida. Então, nunca podemos lidar com a dor do outro se comparando e dizendo: você deveria fazer como eu faço. Porque o como eu faço quase nunca se aplica ao que o outro consegue fazer. É por isso que Jesus, a Bíblia nos manda chorar com os que choram. A Bíblia não orienta a chegar para uma pessoa que acabou de perder um ente querido e dizer: para de chorar, menina. Oxe, a vida continua. Não, a Bíblia não orienta isso. A Bíblia diz: chorai com os que choram. É melhor você chegar e chorar com quem está chorando do que subestimar a dor de quem está sofrendo. Me entende? Diga amém. O textuário da lição, quem está com a lição em mãos, o textuário diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Seu apóstolo Paulo falando das agruras que ele passou no exercício do ministério e que todos nós passamos na caminhada da vida cristã. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Nós temos. Quando eu fiz o curso de filosofia, há muitos anos atrás, na monografia, antigamente o termo era monografia, né? Eu escolhi um tema para a minha monografia que foi tanatologia, a filosofia da morte. Estudei bastante sobre o assunto à época e não me afastei do tema, porque quem lida com vida cristã, ministério, pastoreio, não se afasta desses temas do sofrimento humano. E nós vamos tratar, embora rápida e superficialmente, do assunto, mas vamos focar nisto, vamos tentar não sair disso aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas percepções, e eu fui bisbilhotar o conteúdo da velha monografia e trouxe algumas coisas para compartilhar com vocês, porque inevitavelmente há entre nós, se não aqui presentes, no online, pessoas que estão inflamadas pela dor da perda. E o termo é inflamado mesmo. A dor é tão violenta que você sente a pele doer, os poros doem. Você não sente apenas a dor na alma, ela reflete no físico. Não é por acaso que em alguns casos de perdas, algumas pessoas terminam definhando e indo também à morte, em prazo de tempo, espaço de tempo muito curto, porque é difícil lidar com a dor em determinados níveis.
e a partir de determinadas perdas, e isso se contabiliza necessariamente, obrigatoriamente, o nível de afinidade que se tem. Nesse caso aqui, nós estamos falando da dor de um pai ou mãe que perde o filho. E uma das coisas que eu estava analisando é que você não encontra nome para isto. A esposa que perde o marido se torna o quê? Viúva. Marido que perde a esposa se torna viúvo. Mas um pai que perde o filho, a mãe que perde o filho, se torna o quê? Não há, o filho que perde o pai se torna órfão. O filho que perde a mãe se torna órfão. Mas a mãe ou o pai que perdeu o filho se torna o quê? Não há nome que descreva. E talvez não tenham criado um nome, porque a dor é tão violenta, porque é o rasgar da própria carne, que não há como definir num termo. Um casal que perdera um filho com 8 anos por causa de um tumor no cérebro, ambos muito cultos, conversando comigo enquanto eu buscava confortá-los, ele me disse assim: pastor, eu vou descrever para o senhor a dor. É como se alguém abrisse a tua caixa torácica sem anestesiar, partisse os teus ossos e abrisse, enfia a mão no teu peito no cru, sem piedade, arranca o teu coração para fora e esmaga o teu coração entre os dedos. Você sente a dor e não consegue morrer. Foi a descrição mais realista que eu já ouvi sobre essa situação. O protagonista da nossa lição de hoje é Jó. A leitura bíblica em classe, que eu não vou fazer porque a gente vai discorrer na própria lição sobre ela, está no capítulo 1 de Jó, versículo 13, e nos versículos 16 a 19. Eu quero até começar orientando, tanto quem está no online, quanto quem está aqui. Eu tenho no YouTube uma série de mensagens que preguei aqui, sobre as 7 provações de Jó. Acho que você pode vê-la, ou ver estas mensagens, e que vão te trazer uma contextualização boa do assunto. A introdução diz, eu vou me ater só a pontos que a gente precisa mergulhar um pouquinho, para a gente fazer um bom aproveitamento do tempo, tá bem? O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana, e ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Aí o comentarista começa trabalhando a família de Jó, e o tópico de número 1.1 diz quem era Jó. Já mostrei para os irmãos em outras ocasiões que Jó é um patriarca que viveu na região do Oriente. Pelas características que a Bíblia dá da região onde ele morava, os estudiosos entendem que se tratava da região norte da Arábia. Também se compreende que Jó viveu numa época antes de Moisés. Alguns falam que Jó teria vivido logo após o dilúvio. Todos os assuntos bíblicos que apontam para datas tão distantes, não dá para se ter precisão, porque é muito longe de nós no tempo. Entretanto,
Eu faço parte daqueles que acreditam que Jó não tenha vivido antes de Abraão, embora alguns acreditam que ele viveu antes de Abraão. Eu acredito que Jó viveu depois de Abraão. Por quê? Porque os 3 amigos de Jó, quando você lê sobre a descendência de Abraão, os 3 amigos de Jó figuram como descendentes de Abraão. Por exemplo, Elifas aparece como neto de Esaú, portanto bisneto de Abraão. É só ler Gênesis capítulo 26. Então se compreende que Jó tenha vivido ali 3 gerações depois de Abraão. E considerando que os homens ainda viviam muitos anos àquela época, Jó pode ter sido conhecido de Isaac, por exemplo. Há inclusive uma teoria que defende que Jó seria neto de Jacó. Aí a gente precisa de muito tempo para, tá? Se você tivesse na mentoria bíblica, você saberia cada detalhe disso, porque lá eu tenho 3 horas para dar uma aula. Aqui eu só tenho 40 minutos. Então não dá para eu abusar muito do tempo, e senão a gente foge do foco da lição. Mas lhe situando, há uma teoria que entende que Jó seria neto de Jacó. Só para o irmão compreender em que momento Jó está no cenário bíblico. Embora o livro esteja cá perto dos Salmos, cronologicamente o primeiro livro a ter sido escrito foi o livro de Jó. Foi escrito inclusive antes do livro de Gênesis. Claro que ninguém vai ler a Bíblia começando por Jó, porque Gênesis é o livro dos princípios, é o livro dos começos. Mas na ordem cronológica o livro de Jó seria lido logo ali no meio do livro de Gênesis. Tá bom? A Bíblia diz que Jó é um homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. A integridade de Jó é tão reconhecida nas Sagradas Escrituras que não é o diabo que fala de Jó para Deus, é Deus quem fala de Jó para o diabo. Vistes o meu servo Jó? O texto sagrado diz que ele é o homem mais rico do Oriente. E uma das razões pelas quais se acredita que Jó viveu lá no período do Gênesis, entre outras, a sua idade. Porque naquele tempo os homens ainda viviam 100 e X anos, 200 e X anos, e a Bíblia declara que Jó viveu, depois do seu padecimento e do seu opróbrio, Jó ainda viveu 140 anos. Então está realmente num tempo em que a vida era mais longa. Por outro lado, se sabe que Jó viveu na era patriarcal, porque não existe menção de sacerdócio no livro de Jó, não existe menção nem direta de lei mosaica, não existe menção quaisquer de ministério levítico, de templo, de cultos. Nós encontramos o próprio Jó edificando altares para orar e interceder pelos seus filhos, e isto é muito comum na era patriarcal, lá no cenário de Abraão, Isaac, Jacó, José, quando os pais das famílias eram intercessores e sacerdotes sobre os seus próprios filhos. Deu para ter uma noção? Amém? Segundo tópico da lição, o comentarista fala sobre a esposa de Jó. Essa mulher não foi só massacrada na vida que viveu, como ela é massacrada ainda hoje nos nossos púlpitos. A descrição que Jó faz dela em raras ocasiões que ela é mencionada no texto, é a descrição de uma mulher que se dedicou à sua família e ao seu marido e ao seu lar. É uma mulher nobre,
Jó negociava com os povos do seu tempo. Para você ter uma noção de quem era Jó, o texto diz que ele lavava os pés com leite de cabra. Eu estou procurando leite de cabra hoje para tomar e não acho. Tá? Na tradição oriental, quando um idoso, um ancião chegava entre os jovens se levantavam em posição de honra. O texto diz que Jó era um homem tão honrado que quando ele chegava entre os anciãos se levantavam para honrá-lo. Consequentemente, a mulher de Jó desfruta de toda esta honraria. Sem explicação qualquer, ela viu a vida do seu marido ser deflagrada por uma destruição sequenciada. Perdeu tudo. Lidar com as perdas materiais já não é simples. Perder o emprego que você conquistou com esforço, ver a sua empresa falir, a sua vida financeira ruir. Você faz um projeto financeiro, econômico e pessoal e alguém vai lá e dá um golpe e te faz desmontar. Já não é uma tarefa, uma experiência simples. Jó perdeu tudo, não restou nada. De repente, os seus 10 filhos morreram. Dá para dimensionar a dor desta mãe, que precisou sepultar os seus 10 filhos no mesmo dia? A dor do parto que ela sofreu para dar à luz aos 10 voltou de uma só vez. E você não vê essa mulher reagir com deselegância. Não há nenhum sinal de perda da fé dela com a perda dos filhos. Ela está lá. Mas como se não bastasse, depois de ver toda a vida econômica do marido ruir, consequentemente seu status social e econômico ruiu. Agora ela perde 10 filhos. E de repente o marido dela começa a ferver em bolhas. E tumores começam a aparecer em todo o corpo do seu marido, diz a Bíblia que até na planta do pé, até na boca, porque ele diz que quando a comida na sua boca se tornou amarga, os estudiosos mencionam que na boca de Jó havia tumores purulentos. Daí o texto dizer: até o meu hálito se tornou repugnante para a minha mulher. Repugnante é aquilo que gera ânsia de vômito, nojo, repulsa, asco. Não foi o fato isolado de o marido ficar doente, foi uma crise após a outra. Chega um ponto que ela diz: alguma coisa não está certo. E em tudo isso Jó diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. É interessante, a gente olha as frases fortes do livro de Jó e a gente ignora os dias de crise, porque Jó teve dias de depressão terríveis. Jó teve dias de nuvem cinzenta, violenta. Quando a mulher de Jó vê tudo aquilo, capítulo de número 2, versículo 9 de Jó, ela diz assim: tu ainda retens a tua integridade, tu ainda te mantém com esse posicionamento espiritual, sacerdotal, de devoção, amaldiçoa a Deus e morre. Por causa desta frase, que foi inclusive mal,
sei se o termo seria esse, mas eu vou usá-lo, tá? Mal traduzida. A mulher de Jó tem sido massacrada nos púlpitos das nossas igrejas, porque pregam que ela era uma mulher profana, sem temor de Deus, que quis desviar o marido, e assim por diante. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Primeiro, se o texto hebraico está escrito assim, Barek Elohim Vamut, amaldiçoa teu Deus e morre, da língua portuguesa, no hebraico é Barek Elohim Vamut, que significa bendiz, louva. O louvor de entrega, se entrega, dá teu último louvor e morre, oferece teu último culto e morre. Para de lutar contra a morte, não compensa mais. Então o termo dela não é blasfema contra Deus, não é amaldiçoa a Deus, não é grita contra Deus, é oferece teu último culto, oferece teu último louvor, levanta teu último altar e morre. É claro, é como se ela dissesse assim, Deus te abandonou, mas já que você ainda crê nele, para de lutar contra a morte, oferece teu último culto e se entrega. Amaldiçoa teu Deus e morre, teria que ser Galau Elohim Vamut, que seria gritar contra Deus, amaldiçoa a Deus dentre os deuses. Mas a expressão que usa no texto hebraico é Barek, não Galau. Barek Elohim Vamut, dá teu último louvor e se entrega à morte. Por que ela diz isso? Primeiro eu preciso que vocês entendam que no Antigo Testamento não há conceito de vida após a morte. O conceito de vida após a morte chega no Novo Testamento, é Jesus quem traz. No Antigo Testamento eles criam que morreu, cessou, por isso que o salmista diz, na sepultura não te louvarei. Por isso que o sábio Salomão diz, o que acontece aos animais também acontece aos homens. Porque a compreensão da vida eterna, quem traz é a revelação da graça. Não há como doutrina essa conceituação. Então o que a mulher de Jó entende? Se você morrer, acaba teu sofrimento, cessou a vida, encerrou a existência. Então ela diz a Jó, você ainda se mantém fiel, oferece teu último culto e se entrega. É incrível que o posicionamento dele é de um homem que está além dos pilares do seu tempo, porque ele olha para a esposa e diz assim, ficou doida? Enlouqueceu? Como falam a doida, falas tu. Vamos lá, existem dois termos hebraicos para louco, doido, insensato. No primeiro termo, deu um flash de apagão aqui agora. No primeiro termo, a expressão indica ser morto, ser louco, ser insensato, ser sem temor de Deus. Como é o nome do cara lá, do marido de Abigail, que morre de uma parada cardíaca? Nabal, obrigado. Naval. Ser louco, ser insensato, alguém que não tem temor de Deus. E nevalot, que significa alguém que se comporta como. Uma coisa é ser, outra coisa é ter uma atitude temporal. Então, Naval, embora escrito Nabal, é aquele que é insensato, é aquele que não tem temor de Deus, ele é por caráter opositor de Deus. Nevalot é aquele que se comporta assim por conta de uma circunstância.
Quando Jó olha para a esposa e diz: como fala uma doida, falas tu, o termo hebraico ali é nevalot. Você está se comportando como alguém que não tem temor de Deus. Então a repreensão ali não é porque ela é uma mulher ímpia, é porque naquele momento a situação que ela está vivendo lhe leva a se comportar como. Deu para entender? Deu para entender? Então a esposa de Jó passa por todo esse padecimento. E é bom entender o contexto bíblico para a gente não falar o que não está escrito. Amém? Terceiro tópico aí, subtópico, os filhos de Jó. Jó vivia, queridos, em função de agradar a Deus. Capítulo 1 diz que quando os seus filhos faziam festas e banquetes, Jó levantava altares ao Senhor para interceder por eles. Não é que os filhos de Jó eram profanos, o texto não diz isso. A fala de Jó, capítulo de número 1, versículo 5. Porque dizia Jó: se porventura pecaram meus filhos, e em seu coração blasfemaram contra Deus, assim fazia Jó continuamente. Não é que os filhos de Jó tinham uma vida dissoluta, como aliás lá na frente Bildade vai dizer, no capítulo, entre os capítulos 11 e 14, Bildade diz a Jó: seus filhos tinham que morrer mesmo, que eles não prestavam. Simplificando e trazendo aqui para Bildade diz a Jó que a morte dos seus filhos é porque Deus matou os filhos de Jó, porque eles eram ímpios. Mas em nenhum momento a Bíblia e a narrativa sugere que sim. Jó, que era um sacerdote, oferecia sacrifícios a Deus, para que, se porventura meus filhos pecaram contra Deus em seu coração. Então você vê que é uma família piedosa, o que já nos ensina que o fato de você ter uma família piedosa não te blinda das tragédias da vida. A religiosidade fatalista é que nos ensinou e botou na nossa cabeça que se alguma coisa ruim aconteceu, é a mão de Deus te punindo, te cobrando. Mas não há respaldo bíblico para isso, gente. A cultura judaica do Antigo Testamento, nos dias de Jesus inclusive, entendia que se tudo te vai bem é porque Deus está te abençoando, e se alguma coisa te vai mal é porque Deus... E a gente puxou essa conceituação que é da religiosidade. Então, diga comigo assim: os justos também padecem. Ok? Vamos lá. Segundo tópico da lição diz: lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Diga amém. Eu vou fazer uma pergunta ridícula, imbecil, cética, materialista, quase de quem não crê em Deus. Quem já perdeu uma pessoa muito amada? Levanta assim a mão. Muito bem. Eu chego para você e digo assim: você levantou a mão? Ok. Chora não, a gente vai se ver na glória. Vida que segue. Vamos caminhar em paz.
Morreu, morreu, acabou, a gente tem esperança da vida eterna, para que chorar? Fala a verdade. Isso te consola ou te revolta? Isso revolta. Você está subestimando a minha dor. A maior raiva que eu tinha quando meu irmão faleceu, vítima de um choque elétrico, era quando alguém chegava e dizia assim: não, mas Deus levou ele para não desviar. Eu disse: vai tomar banho? Que Deus fraco é esse? Que por cara não desviar mata ele. O risco que ele corria de desviar eu também corro. Ou não? Então são argumentações que não confortam. Essa simplificação do relato não ajuda quem está dolorido. Vamos pensar em alguns aspectos sobre a morte. O nível da dor. O nível da dor está relacionado, entre outros fatores, ao nível de relação que você tinha com a pessoa que você perdeu. Sim ou não? Sim. Morre por minuto 1.189 pessoas. Você chora por todas elas? Não. Por quê? Porque não há vínculo relacional. Embora isso nos leve a pesar sobre a realidade da vida e a fatalidade da morte. Então depende do nível de vínculo que você tem com a pessoa que foi. Segundo, a maneira que morreu também define a intensidade da dor. Sim ou não? Porque algumas formas de morrer te traz o sentimento de injustiça. Foi uma morte covarde, não precisava, podia ter sido evitada. Por que eu estava no lugar errado? Desculpa. No horário errado. O que foi, quem foi, como foi. Tudo isso intensifica ou aplaca. Por exemplo, é diferente a intensidade da dor. Eu não estou dizendo que não dói, mas quando a pessoa, ao longo de um período X, vai definhando, você vai sendo emocionalmente treinado para o processo que virá, psicologicamente preparado. Dói, vai doer, mas você não sofre o choque da perda inesperada. Tudo isso define a intensidade da dor. A estrutura emocional de quem perde também define a intensidade da dor. Por quê? Porque até que ponto eu era emocional, psicológica, financeira, social, fisicamente dependente da pessoa que partiu. Qual o nível do vínculo que nós tínhamos? A minha estrutura emocional estava ligada a ele até que nível? E aí, quando se trata de um filho, biblicamente, saiu da coxa do pai. É uma expressão para dizer saiu da entranha. A mãe saiu do útero, cresceu lá 9 meses. Toda a gama emocional da mãe foi compartilhada com a criança. E todas as reações da criança no ventre foram compartilhadas com a mãe. Sem detalhismo para não virar dramático demais, porque não é o propósito. Como eu disse no início, não há como descrever. Mesmo porque a natureza não nos treinou para que pais sepultem filhos, e sim para que filhos sepultem os seus pais. Não fomos treinados para a morte precoce. Até aceitamos que alguém de determinada idade viveu longamente, viveu muito, viveu a vida, precisava descansar. A escritora Raquel de Queiroz, primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, dando uma entrevista aos 96 anos, a jornalista perguntou: a senhora tem medo da morte? A resposta dela foi muito autêntica. Ela disse assim: minha filha, quando você chega na minha idade, a morte é uma esperança. Entende?
Mas a morte precoce também define a intensidade da dor. Então, a maneira que ocorre, o momento que ocorre, o vínculo emocional que se tinha com a pessoa que partiu, o nível de dependência psicológica, emocional, financeira, social que se tinha com a pessoa que partiu, e a estrutura emocional de quem perde. Tudo isso conta para você conseguir ter um pálido mapeamento da dor da pessoa que está sofrendo a perda de alguém. Minha palavra pastoral é: nunca subestime a dor de quem sofre, nunca diminua. E aí eu fiz um catado, como eu disse, minha monografia foi acerca do assunto, e eu fiz um catado de algumas atitudes que uma pessoa que está de luto precisa tomar, não para não sofrer, mas para conseguir atravessar o sofrimento. Eu me deparei com uma mãe chorando pela morte do seu filho, e ela disse: pastor, que me dá revolta é quando alguém chega aqui e diz que vai passar. Eu não quero que passe, eu quero continuar sofrendo, porque a dor da perda do filho é tão violenta que o indivíduo corre o risco de se resignar à dor e se entregar a ela, porque sofrer vira uma forma de compensação, e isso também é perigoso, porque agora nesse nível se eterniza o sofrimento. E eu disse para ela: não vai passar, não vai parar de doer. Tudo que eu posso lhe dizer é que a senhora vai aprender a conviver com a dor. Ela disse: isso eu aceito. Ou seja, a pessoa que sofre perdas desses níveis está disposto a se resignar à dor quase como uma compensação. Ela quer sofrer o resto da vida para que ela não tenha a sensação de que está se prestando a esquecer da pessoa que partiu. E isso lhe ofende. A senhora vai aprender a conviver com a dor. Então, algumas sugestões. Se temos entre nós pessoas que ainda sofrem a perda de uma pessoa querida, sugestões básicas: se aproxime de pessoas queridas, gente que vai te nutrir. Não é gente que vai substituir, mas gente que vai te regar emocional e psicologicamente, bem como espiritualmente. Isso ajuda a atravessar a nuvem de dor. Segundo, evite a presença de pessoas com espírito de carpideiras. Vou te explicar. Você está sofrendo porque perdeu alguém, que o Senhor nos guarde debaixo do sangue de Jesus, e o cara vem te visitar e diz: e aí, como foi? E você tem que ficar repetindo a mesma história 10 vezes por dia, futucando a mesma ferida o tempo inteiro. Como ele era, como ela era, e o que aconteceu? Aí lá vem as divagações e as memórias emocionais, toda hora sendo mexidas e reacendidas. São pessoas que se alimentam da tua dor. Começa a despertar um espírito de vítima em você, e essas pessoas gostam do fato de você estar sangrando, porque elas são vampirescas. Elas se nutrem do teu sangue. Enquanto você sangra, elas escondem suas próprias neuroses. Evite estar conversando com pessoas que cobram de você a repetição das histórias. Não é que as histórias vão se apagar, é que elas precisam se acomodar dentro de você. São suas lembranças, são suas memórias, não servem para nutrir o vampirismo de ninguém.
Você está me entendendo? Diga amém. Quem eram carpideiras no contexto oriental? Eram mulheres que eram profissionais do choro. Então, quando alguém morria na família, as famílias nobres contratavam as carpideiras para fazer o pranto, o chororô. A família se mantinha na sua elegância, expressava o luto através do choro das carpideiras. Você lembra que quando Jesus chega na casa da filha de Jairo, a Bíblia diz que há um alvoroço e todos choravam? De repente Jesus diz: a menina não morreu, a menina dorme. Pararam de chorar e começaram a rir. É o riso de ironia, porque elas estavam ganhando. Jesus chegou para estragar a festa delas. Não dê a pessoas, não dê oportunidades a pessoas que dependem do teu sofrimento para se sentirem bem. Tire elas do seu ambiente. Então, se aproxime de pessoas queridas, evite pessoas que têm o espírito de carpideiras, aceite ajuda. Isso aqui foi lá do trabalho que eu fiz, como lidar com a perda. Não passa sozinho. Em algumas famílias, as pessoas têm a cadeira certa na mesa, senta sempre na mesma cadeira, tem o mesmo prato. Meu irmão tinha o prato dele, que era diferente do prato de todo mundo, porque ele comia diferente de todo mundo, ele comia com vontade de comer. Então ele era o único que usava prato fundo. O garfo ficava do lado do prato, ele comia de colher. E durante meses a minha mãe continuou colocando o prato na mesa e a colher. Por quê? Porque a mãe, naquelas circunstâncias, rejeita a ideia de que ele não vai sentar ali. Então, aceitar a ajuda não é negar o processo, é alguém segurando na tua mão para atravessar a correnteza. E às vezes esse alguém não quer sua mão segurando. Quem é pai aqui sabe que às vezes o filho arranca a tua mão e não quer que você segure na mão dele. Tentei segurar na mão de Catarina esse dia. Solta minha mão, papai. Então às vezes a pessoa que está passando por um processo não quer você segurando na mão. Às vezes ela não quer nem a tua presença, porque quem está sofrendo às vezes não quer ninguém falando. Aprenda a se aproximar e ficar em silêncio, apenas para a pessoa não se sentir só. Aceite ajuda. Um outro detalhe, que aliás serve para a nossa prática de vida cristã: a maior dor, eu vou chegar lá, não é no dia que você perde a pessoa, é depois. Porque no dia que perde, os amigos chegam todos. Na cerimônia fúnebre a casa está cheia. Depois do sepultamento, cada um volta para a sua vida, e quem perdeu volta para casa onde ficou o vazio. Na verdade, esse era o momento que os amigos deveriam fazer uma escala e alternar, mas manterem algum tipo de presença, porque esse é o momento que o vazio se estabelece. Na igreja nós precisamos aprender a praticar isso. Aceite ajuda, tenho já que terminar. Outra coisa, permita o sofrimento. Olha bem para mim, sofra, deixe a dor doer, não finja que não dói. Maquiar a dor é a pior das estratégias para lidar com a dor. A espada entrou, deixa atravessar, puxa ela por trás, deixa ela rasgar você. Viva o processo, porque quem vive o processo não guarda o trauma.
Nós, na igreja, fomos ensinados a negar o sofrimento. Não, você é crente, você não pode ficar só olhando por isso. Você tem o Espírito Santo que te consola. Não, nada disso, vamos para a igreja, vamos cantar, vamos celebrar. E aí você finge que não dói. E quando você não está na igreja, quando você está sozinho em casa, que você deita para dormir, apaga a luz do quarto e a solidão te encontra. Então permita o sofrimento, viva o processo, diga que está doendo, deixe doer. A cura vai chegar no devido tempo. O que a gente não pode é violar o processo. Mas, para lidar com a perda, não descuide de sua saúde. Não cometa suicídio progressivo porque você perdeu alguém. O que é o suicídio progressivo? A pessoa para de comer, para de dormir e começa a chamar para si as enfermidades, porque ela não admite a perda, então ela decide fazer um autossacrifício. Atendi essa semana uma senhora que me compartilhou, está passando um processo muito violento com a sua filha, e ela disse: pastor, eu estou jejuando de domingo a domingo. Eu disse: para o jejum. Você já viu alguma vez na vida um pastor dizer assim: para de jejuar? Irmão, eu conheço jejuns violentos, jejuns intensos. Eu já fiz algumas vezes. Eu sei o que é jejuar e perder 18 quilos num jejum, numa campanha de jejum. E depois que a campanha passou, eu recuperei os 18 e ganhei mais 20. A explicação científica eu dou em outro momento, não é o foco aqui. Dou porque o médico me deu. Quando você está em momento de angústia, de aflição, se alimentar bem e dormir bem é um bom começo para a batalha. Então, apesar do sofrimento, tem alguém aí? Estou ouvindo ninguém. O povo da internet, se der glória a Deus em casa, eu não ouço aqui. Vamos lá. Se alimentar bem e dormir bem é imprescindível para lidar com o sofrimento. Não cometa suicídio progressivo. Para começar, não é o que a pessoa que você perdeu gostaria que você fizesse. Se ela estivesse aqui do teu lado, ela não aprovaria o suicídio progressivo que você está cometendo. Então, se cuide. Sim, minha irmã. A gente se alimentar bem e dormir bem, a gente não consegue. Não sei se eu estou falando ao contrário, ou desobedecendo, mas é muito difícil. Isso que aquilo fica aqui, ó. Você pode orar, jejuar, aí vem outras necessidades, aí acumula tudo. Desculpa, irmãos, eu vou ser meio incrédulo de novo. Nem orar, nem jejuar. Mas eu fiz tudo isso e não saía nunca. Não estou dizendo para parar de orar, mas você não tem ânimo para ajoelhar, fica lá 30 minutos de joelho, tem? Me diz aí que teve. Algum anjo aqui? Você não tem, irmão. A dor não tem explicação, ela não tem definição. Então a oração é aquela: me ajuda, Jesus. Ah, Senhor, me socorre. Ah, Deus, eu não vou aguentar. Esse é o máximo que você consegue. Por que isso, Jesus? Jesus, por que comigo? Tanta gente ruim aí, Senhor. É ou não é? Essa é a nossa fala, essa é a nossa oração.
Você não vai ajoelhar, oh Deus, tá? Mas Jó prostrou-se e adorou, como se Jó dissesse: obrigado, Deus, porque matou o menino. Ô irmãozão, prostrar ali é quando a notícia chega. Jó não aguentou ficar em pé, as pernas estremeceram, não teve base, desmaiou, desabou. Quando alguém chega lá, Jesus, vai, oh meu Deus, calma Jó, calma Jó. Jó olha para o céu desalentado. Se eu sei que foi o Senhor que me deu, eu sei que foi o Senhor quem tomou, por isso que eu, ainda assim, louvo o nome do Senhor. Mas não é um louvor de alívio, é de resignação, é de entrega, é de adoração, por reconhecer que Deus está no controle. Mas quando eu digo se alimente e durma, o que eu estou dizendo é: discipline a sua mente, trabalhe isso. Eu preciso me alimentar. Você não vai comer o pratão, mas eu preciso me alimentar, o pouco que seja, o pirão que as senhorinhas faziam lá na roça, de água quente com farinha, alho, cebola, o mingau de cachorro, uns fiapinhos de frango. Precisa, não é questão de que eu quero, não há apetite, é consciência de necessidade. Dormir, não vai ter as noites longas como tanto teve, mas aquelas pequenas madornas do cansaço, o próprio cansaço te leva aos pequenos cochilos. Isto vai te robustecendo, te fortalecendo, te nutrindo, para você conseguir se erguer. Vamos concluir, irmãos? Senão o superintendente da escola bate a mão no relógio. Mantenha-se longe de pessoas negativas. Pessoas negativas mais ferem do que confortam. Bildade, os amigos de Jó, Bildade, Elifaz, Zofá. Irmão, se você lê o discurso desses camaradas com Jó, eles estavam aumentando o luto de Jó. Eu estou estudando o livro de Jó, até porque eu estou escrevendo um livro, comentando o livro de Jó, lidando com o sofrimento humano. Tem 4.000 anos, 5.000 anos, desculpa o termo que eu vou usar, dá raiva ler o que os caras falaram com Jó, irmão. Dá vontade de encher de tapa. O cara chega para Jó e diz assim: você está sofrendo porque você é um pecador, você mentiu, essa vida piedosa aí que você fingia ter era uma mentira, e Deus resolveu tirar a tua máscara. Aí Jó diz assim: o Senhor me sonda e Ele conhece o meu coração e sabe que eu estou sofrendo sem causa. Aí o outro chega e diz: sem causa nada, seus filhos tinham que ter morrido mesmo, eles eram miseráveis. Aí Jó diz: por que vocês aumentam a minha dor? Como se a dor do meu sofrimento já fosse pouca, vocês decidiram multiplicá-la. Aí o outro chega e diz assim: você só está padecendo porque você roubou o dinheiro de alguém, você era enrolado nos seus negócios, você extorquiu alguém. O discurso é forte, irmão. Os caras massacraram Jó. Então, é tanto que no dia que Deus aparece para fechar a questão, a Bíblia diz que Deus se dirigiu a Elifaz, Bildade e Zofá e disse assim: eu estou irado contra vocês, por causa daquilo que vocês falaram com meu servo Jó. Leva o cordeiro e o novilho para que ele ofereça sacrifícios a mim,
por vocês, porque a ele eu ouvirei, vocês eu não ouço. Entende? Chegou o pelotão aí, ó, Jamil. É sério, se eu não parar assim? Leonan já vem assim, ó, irmão. Tipo assim, ou para ou eu tomo o microfone. Vamos lá, brincadeira, só para quebrar o... Então, se afaste de pessoas negativas, elas aumentam a tua dor. E faça outra coisa que não é pecado. Busque ajuda profissional. Se sentir que o luto está indo além daquilo que você consegue gerenciar, busque acompanhamento. Você me entendeu? Diga amém. Nós vamos concluir. A lição continua falando aí sobre as razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Em resumo, já tratei disso. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Jó se mantém fiel, então, apesar do sofrimento, não renuncie sua confiança em Deus, porque só Ele é capaz de ministrar palavras ao teu espírito. Palavras que vão te confortar de fato, virão do Senhor. A mente não assimila nada que alguém diz. A ministração que você precisa é dentro. E aqui dentro, a alma, âmago, só o Espírito Santo pode ministrar. Entende? Deixa eu concluir falando com os irmãos, sem tomar tempo, sobre os 6 estágios da dor da perda. Primeiro estágio, dormência. É o estado do choque. A informação chega, o choque é tão violento que a pessoa reage como se nada tivesse acontecendo. Com a naturalidade de que fala do assunto, com a naturalidade que você diz assim, como ele reagiu, que equilíbrio, equilíbrio nada, choque. Enquanto outros parte para um nível de expressão avassaladora, grita, esmurra. É o estado de dormência, a pessoa perde o controle da sua reação, perde o controle da sua manifestação emocional. Segundo estágio da dor, negação. A pessoa começa a negar a dor, se isola, se afasta, não admite que. Muitas vezes fica conversando com a pessoa com o ente querido que se foi, como se estivesse presente. Como eu disse, minha mãe permaneceu colocando o prato do meu irmão na mesa durante meses. Foi preciso, em dado momento, os filhos dizem assim, mãe, está machucando a gente. Para ela perceber que apesar de um ter partido, os outros estavam ali. Você chega no túmulo e conversa com a pessoa como se ela fosse responder. Faz parte do processo de dor. Não cabe censura. Não cabe crítica. O que cabe é compreensão. Terceiro estágio da dor, raiva. Raiva de Deus, raiva dos médicos, raiva de quem provocou o acidente, você não sabe nem quem é. Raiva de quem pode ter sido envolvido no processo da sua perda. Você começa a ter raiva da vida. Também é normal.
Só que tudo isso tem que ser supervisionado, tem que ser acompanhado, porque esses estágios, presta atenção, esses estágios precisam migrar, precisa virar a chave. Se não tiver um agente gatilho que vire a chave, a pessoa se eterniza naquilo, e o trauma não é vencido. Depois do processo de raiva, vem o estágio da negociação, barganha. Você começa a adiar coisas que precisam ser feitas. Eu visitei uma família essa semana que o filho deles faleceu. Eu devia ter 21, 22 anos. Hoje eu tenho 40 e... Se alguém acertar, eu peço que se retire. Hoje eu tenho 49 anos. O filho deles faleceu, eu tinha 21, 22 anos. Era um rapaz da minha idade, da minha altura, talvez um pouco mais. Praticante de esportes. Lutava faixa preta em taekwondo. Eu com 49 anos sou faixa preta em taekwondo. Dói a junta, dói a perna, dói. Faixa preta em taekwondo. Treinando, sofreu aos 24, 25 anos um infarto fulminante. Tem 20 e tantos anos. Eu cheguei na casa, todas as fotos estão no mesmo lugar. O processo não foi vencido, não passou para o próximo estágio. Eu não estou dizendo que você não pode ter a foto da pessoa, lembrar da pessoa, ter algo que estabeleça uma lembrança e uma memória. Mas chega um momento que você precisa começar a administrar a dor de forma que também ela se acomode no seu lugar. Então eu tenho um amigo nos Estados Unidos, ele perdeu a esposa e a filha num acidente. E a outra filha sobreviveu ao mesmo acidente. Ela cantou aqui no nosso congresso. E na época, eu estava acompanhando ele por telefone, com muita... Mas eu tive um sonho. No sonho, a esposa dele, que era muito amiga, muito querida, disse para mim: pastor Josué, vai lá em casa e passa uns dias com fulano. O senhor pode lhe ajudar, porque ele lhe ouve, ele não ouve ninguém. Eu peguei um voo e fui para os Estados Unidos. Passei uma semana na casa dele. Irmão, todas as paredes da casa tinham fotos. Assim, não é uma foto na parede. Ele fez um painel na parede inteira, nas 4 paredes da sala. E eu precisei lidar com ele caminhando na casa a noite toda, dando murro nas paredes. E parar, sentar no sofá e assistir. Depois que ele terminou de dar murro na parede, de machucar a mão, disse: velho, vem cá, dá um abraço aqui. E você sentiu o cara soluçar, de estremecer tuas costas. E Deus foi levando ele no processo de cura e de restauração. E não terminou em uma semana, é óbvio. Eu continuo conversando com ele. O Senhor foi levantando pilares de sustentação, que foram dando apoio e suporte. Senão ninguém aguenta, senão ninguém suporta. Então o estágio da negociação e da barganha é aquele que você fica procrastinando a retirada das fotos. É aquele que você fica procrastinando a solução com as roupas, porque você quer manter as roupas ali, porque aquilo dá a sensação que a pessoa vai chegar. Tudo isso é um comportamento psicológico, que se não tiver a devida ajuda, o estágio não vira.
Depois vem o quinto estágio da depressão. É aqui que muitos entram e não saem. Porque o estágio da depressão é quando o indivíduo começa a lidar verdadeiramente com a perda. E aí poderia falar dos dois estágios da depressão, a preparatória e a reativa, o tempo não dá. Mas a pessoa mergulha de fato num estado de declive emocional e psicológico. Ela entra numa nuvem cinzenta de isolamento, de sofrimento, de autoflagelo. Aí vem ansiedades, autopiedade, a dor que não passa. O pai de Abrão, eu defendo a tese de que ele morreu nessa fase. Ele perde Arã, seu filho, abandona Ur dos caldeus para ir embora para Canaã, e quando ele chega numa cidade chamada Arã, ele para, o mesmo nome do seu filho, e ele não consegue sair de lá, e morre lá, petrificou lá. E aí eu tenho visto pregadores dizendo que depressão é demônio. Por favor. A depressão se dá, é simples. Quem tem caminhonete? Quantos quilos pode colocar na carroceria da sua caminhonete? 800 quilos? Ok. Aí irmão Ronaldo, que tem uma caminhonete que pode receber até 800 quilos, chega lá e resolve colocar 2 toneladas. Ela sai do lugar? Ela tem motor para sair, mas ela cepa. O motor garante que vai sair, mas o amortecedor não foi feito para esse peso, então cepa. Se passar num quebra-mola, então, tuco. Coloca 3 toneladas, paralama e engancha no pneu. O que é depressão? É quando colocam sobre a minha alma uma carga emocional maior do que aquela que eu fui produzido para suportar. É aí onde eu preciso de suporte para levantar a minha carroceria, trocar amortecedores. Ou, já que o meu só pega 800 quilos, a sua também pega mais 800, eu vou transferir 800 para a tua. A tua também pega 800, vou transferir 800 para a tua. E aí eu não levo o peso sozinho, eu tenho amigos que vão me ajudar a arrastar o peso. Tem alguns que entram nesse estágio e não saem. E vem o sexto estágio, e eu concluo, que é o estágio da aceitação. É quando a pessoa chega naquele processo que ela admite a perda, não para de doer, ela apenas admite que a perda é real, que ela é permanente, que vai precisar lidar com aquilo, e ela passa a caminhar com a dor, apesar da dor. Apesar da dor. Então ela vai aos poucos retomando a sua rotina de vida, para que a vida venha ganhando novos ares, novos aspectos, adaptação sem a presença daquela pessoa, mas que se vá caminhando para chegar no destino estabelecido. Irmão brasileiro, amados, a paz do Senhor. Enquanto o pastor ministrava, eu lembrei aqui de um aluno do discipulado em 2019. Ele ficou viúvo e com pouco mais de 5 meses ele ficou órfão da mãe dele. E ele chegou, a gente não conhecia ele, tinha cerca de 10 alunos e ele quase não falava. E depois da 5ª aula, ele começou a se comunicar com a gente. Aí foi onde a gente soube a situação dele. Quando o Senhor falou sobre o Espírito Santo,
Nós vivemos isso na prática. Ele foi acolhido aqui na igreja, pelo discipulado e pela própria igreja e irmãos, que ele começou a criar um ciclo de amizade. E tinha o irmão João Marcelo, que ficou muito amigo dele, do lado dele. E esse irmão, ele, depois da 8ª aula, no fim a gente sempre dava a oportunidade a alguém para orar. Ele disse: eu quero orar. Uma pessoa que não falava, ele estava em estado depressivo. E com o decorrer das aulas, o Espírito Santo foi ministrando ele. E ele chegou até o fim. Na época eram 17 aulas. E ele foi batizado. E durante a pandemia, o pastor Elequinho e eu acompanhamos. O pastor Elequinho fez o casamento dele no apartamento dele com a irmã em Cristo. Então a vida dele foi restabelecida. Hoje ele vive muito bem, trabalhando e congregando, tá? Para a glória de Deus. Aí eu pergunto: parou de doer nele? Não. Você vai adequando os estágios da vida para um nível que você aprende a conviver com a presença da dor, sem perder a esperança em Deus, que te gera conforto dia após dia e poder de superação. A lição no seu 3º tópico diz: não culpe a Deus, viva o luto, mantenha a esperança. Meu pai foi pastor numa cidade chamada Jeremoabo, cidade bastante quente. Um dia eu fui visitar meu pai e do lado da casa tinha uma sombra boa. Eu parei meu carro na sombra, naturalmente. Em determinado momento eu precisei sair rápido e fui e entrei no carro. Quando entrei no carro para funcionar, por alguma razão, minha mente me autorizou a olhar debaixo do carro. Eu olhei para ver se tinha algum cachorro. Tinha uma criança que vinha andando aí no calçamento quente. Não conseguiu porque estava descalça. Procurou a sombra, entrou ali, deitou e dormiu. Não era nossa, era de algum vizinho. Aí não faz muito tempo que eu precisei acompanhar um pastor do Brasil. Mora num estado extremamente quente, que ia buscar um pregador no aeroporto. Ele esqueceu do horário do voo. Quando o pregador desembarcou, que ligou porque não tinha ninguém no aeroporto, ele levantou da mesa e saiu desesperado. Funcionou a caminhonete, arrastou. A criança dele de 3 anos estava deitada debaixo da caminhonete. Uma tragédia. A criança foi a óbito imediatamente. Como lida com isso? Como não culpar Deus que não me livrou? Por que Deus não me livrou? Entende? Então é desafiador. Pegando o gancho que o irmão deu aqui, Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Podia até terminar com isso. Por que Jesus chorou? Jesus sofreu com a morte de Lázaro? Não. Jesus conhecia o céu. Ele sabia onde Lázaro estava. Jesus foi lá para ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Então ele não precisava chorar, porque ele sabia o que ia acontecer depois. Poderia ter chegado antes. O choro de Jesus não foi dor pela morte de Lázaro. O choro de Jesus foi porque viu na morte de Lázaro a consequência do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado que ele veio para debelar. O choro de Jesus foi porque viu na morte de Lázaro a perda que todas as famílias do mundo teriam que enfrentar e chorariam por elas. Jesus já estava chorando por você e por mim.
Ele já estava chorando com a gente. O choro de Jesus foi uma demonstração de que o sofrimento humano é um fato real, mas que Deus não está alheio àquilo que nos faz sofrer. Que Deus nos ajude. Fica de pé, por favor. Quero orar contigo. Veja a pessoa que está do seu lado, ela pode precisar de oração. Pergunte o nome dessa pessoa se você não souber. Na sua frente, se tiver alguém sozinho na sua frente, pergunte o nome dela, o nome dele. Você vai orar por essa pessoa. E a sua oração é: Senhor, conforta o meu irmão. Cura o seu coração da dor que lhe inflama, da dor que lhe machuca. E ao mesmo tempo, ore por aqueles que estão entre nós, para que o Senhor preserve, proteja e blinde. Pai, o Senhor nos entende. O Senhor nos entende plena e absolutamente. E é por esta razão, Senhor, que nós nos sentimos à vontade para conversar com o Senhor quando dói e te dizer: está doendo. Meu Pai, em nome de Jesus, Tu que contemplas, compreendes e conheces com toda profundidade, amplitude e intensidade, conforta o coração desta mãe, conforta o coração deste pai. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Conforta o coração desse filho, desta filha. Conforta o coração desta esposa, deste esposo que perdeu a pessoa que amava. Aqui no templo, no culto online, nós oramos, Senhor, que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado sobre cada coração para cura. Que a tua misericórdia abrace o teu servo, abrace a tua serva, de forma tão plena que ele sinta, Senhor, ao sair daqui hoje pela manhã, que apesar do desafio de enfrentar o fato da perda, há um fato ainda mais real: a tua presença no seu coração, lhe trazendo luz e conforto, alegria, ânimo para a vida. Eu quero abençoá-los pela oração, em nome de Jesus. Amém.